esse tipo de doença e entra em contato com a fumaça, acaba piorando. Como eu tinha dito, o cigarro também é um fator de risco para o infarto e para o AVC. O que é fator de risco? Quer dizer que se você tem ele, você tem mais chance de ter um problema no coração, de ter um AVC, de ter outras doenças ruins, que podem, inclusive, levar à morte. Então, só para poder lembrar um pouquinho, aqui eu achei uma foto na internet muito bacana. Essas duas mulheres aqui são gêmeas. A diferença é que uma fuma e a outra não fuma. Então a gente pode perceber o tanto que a pele da que fuma essa da direita, o tanto que a pele dela é mais envelhecida, os dentes dela são mais amarelados e provavelmente ela vai ter mais risco de ter outros tipos de câncer. É porque assim, de uma maneira geral, por que o cigarro é ruim? Toda vez que você tem a fumaça, você está matando a célula que reveste o nosso pulmão. E com isso, o corpo tenta renovar a todo momento aquela célula. Por isso que surgem os cânceres, por isso que a pele fica desse jeito mais envelhecida. Então, o cigarro é totalmente contrário à vida. Alguma dúvida mais em relação a esse slide? A gente vai ter outras imagens para frente também. Então, vamos lá. O que é bem interessante a gente saber? Sempre que a gente fala em cigarro, a gente tem que pensar se o problema é só quem fuma o cigarro. Então, se a gente não fumar o cigarro, a gente não vai ter problema? Infelizmente, não. Existem, normalmente, perguntarei por que acontece isso com os dentes, né? A fumaça do cigarro tem 4.700 substâncias que vão causar diversos problemas no corpo. Uma dessas substâncias causa esse amarelamento nos dentes, né? E voltando aqui para esse slide, eu ia perguntar para vocês se vocês sabem a diferença entre fumante ativo e passivo. Porque não basta somente a gente falar assim, ah, tá, eu sei que o cigarro é ruim, eu não vou fumar. Porque se outra pessoa fumar perto de você e você respirar aquela fumaça que a outra pessoa está soltando, que está saindo do cigarro, enfim, você também está fumando junto com aquela pessoa. O que acontece? Eu já vi alguns casos. Por exemplo, um caso em que uma criança teve um tipo de câncer originado porque o pai utilizava cigarro. Então, o próprio fato da gente entender que o cigarro faz mal e que a gente não deve fumar também serve para a gente sempre orientar as pessoas a não utilizarem, não fumarem, porque vai estar prejudicando a gente. E os principais prejudicados nisso são a própria família que está ali ao redor da pessoa, né? Então, aqui embaixo tem essa fotinha aqui, principalmente por questão dos... Então, só para relembrar, fumante ativo é quem propriamente fuma o cigarro. Fumante passivo são todas as pessoas que estão ao redor daquela pessoa, né? Então, aqui embaixo tem esse quadradinho, ó, cigarro faz mal até para quem não fuma. E exatamente mostrando aí a criança sendo um fumante passivo do pai. Então, normalmente o que a gente vê hoje em dia é esse hábito dos pais prejudicando os familiares. E por isso que é bem importante todo mundo entender os malefícios do cigarro para que a gente consiga orientar cada vez maior número de pessoas. Para tentar elucidar um pouquinho mais sobre esses danos que o cigarro ocasiona no pulmão, eu pesquisei um vídeo aqui na internet que exemplifica bem isso. Nesse vídeo aqui que eu vou estar mostrando para vocês, de uma maneira geral, vai acontecer duas coisas. Um cara na internet pegou esse tubo aqui de vidro e resolveu fazer um experimento. Ele pegou 600 cigarros, normalmente um maço de cigarro tem 20 cigarros, né? E ele pegou o que uma pessoa normalmente fuma durante um mês. Ah, tive uma pergunta aqui, ó. Doutor, o que o menino deve fazer para evitar de inalar a fumaça do cigarro que o pai fuma? Primeira coisa é sair de perto do pai. E estar sempre orientando para o pai não fumar perto dele, entendeu? Porque ele também vai estar sujeito a tudo que o cigarro causa.
Aqui nesse vídeo, o que o cara fez? Ele supôs que uma pessoa fumaria um maço de cigarro por dia e criou um dispositivo para mostrar como que o pulmão fica, né? Então, se eu vou deixar o vídeo correr aqui e vou mostrando para vocês. Então, ele coloca aqui, ó, um maço de cigarro durante um mês. Então, ele criou um mecanismo para significar que do lado direito aqui é o pulmão e ele encheu de algodão. E normalmente a máquina que ele criou vai estar puxando o cigarro. Então ele coloca o cigarro na máquina, vai acendendo cada cigarro, até que a máquina puxe os 600 cigarros que ele comprou. Vocês vão ver como é que vai ficar no final aqui. É basicamente o que o pulmão de uma pessoa fica durante um mês. Então tem gente aí que está fumando não somente há um mês, está fumando durante um mês, 2 meses, 10 anos, 20 anos da sua vida fumando, o pulmão está bem preto. Deixa eu só adiantar aqui para chegar nessa hora. Então, cada vez mais, aqui dentro que significa aqueles algodões que o cara colocou, tá ficando cada vez mais preto. Vocês puderem observar, ó, cada vez está ficando mais escuro, mais infectado por essa fumaça que sai do cigarro. Aqui ele já colocou 15 maços de cigarro, né? Olha o jeito que tá ficando o tubo. Basicamente significaria o pulmão da pessoa, né? Ó, depois de 30 dias, o tanto de... o restante, né? Então ele mostra aqui como é que era antes o pulmão, quando ele tinha colocado os algodões, sem a pessoa estar fumando, e como é que ficou 30 dias depois de fumar cigarro. Ficou totalmente escuro. Agora ele vai mostrar exatamente como é que ficou o algodão em si, para vocês verem, tanto que ficou sujo, né? Então, basicamente, é desse jeito que ficou o pulmão que ele representou aqui, com essa substância, que além da nicotina, tem várias outras substâncias que causam câncer, causam diversos outros problemas. E tem que lembrar que isso não é somente para a pessoa que fuma diretamente. As pessoas que estão perto, respirando aquela fumaça, acontece o mesmo. Então, de uma forma geral, ele está falando que essa pasta está dentro da tubulação aqui do equipamento que ele construiu, está dentro do pulmão das pessoas que fazem uso de cigarro. É uma coisinha bem preta, bem desgostante, né, por assim falar. O próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui mostra basicamente 2 tipos de pulmão. Vai mostrar um pulmão que tá bom e um pulmão que tá ruim. Então, se a gente colocar aqui para frente, ó, então a gente pode perceber que existe um pulmão que fumou durante 20 anos, ele enche com mais dificuldade, ele é mais duro, ele é mais preto, enquanto o outro pulmão que não fumou em nenhum momento da vida é bem clarinho, ele enche mais, ele troca mais oxigênio. Então, de uma forma generalizada, quem fuma há muito mais tempo, todo mundo deve conhecer alguém que fuma há muitos anos, o pulmão da pessoa se parece praticamente com isso. Um pulmão mais escurecido, um pulmão mais feio do que o pulmão normalmente. O pulmão normalmente ele é bem rosinha, ele se enche completamente bonitinho dos 2 lados, então não tem esse problema. Vocês podem perceber aqui que a mesma pressão que ele está colocando, o pulmão da direita está enchendo e o pulmão da esquerda não está enchendo. Então, conforme vai passando os anos, a pessoa que fuma tem mais chance de morrer que a pessoa que não fuma. Pelos câncer, pelo próprio jeito que o pulmão fica. Depois que o pulmão fica assim, ele demora muitos anos depois para ele voltar ao normal. E de uma maneira geral, todo mundo pensa assim, tá, mas é todo cigarro que causa isso? Basicamente sim. Aqui eu tentei colocar para vocês que não existe só o cigarro que a gente conhece, né? O cigarro que vende no supermercado, que vende no bar, que às vezes algum familiar da gente acaba utilizando, né? Como eu tinha falado lá no começo do vídeo,
existe uma moda, principalmente entre os jovens, do consumo de narguilé, que também é a base de tabaco. Só para vocês terem uma ideia, assim, 1 hora que a pessoa fica usando o narguilé equivale a 100 cigarros normais. Então, muita gente aí, muito menor de idade, utilizando isso, postando nas redes sociais, tá, infelizmente, se matando cada vez mais. Se vocês lembram lá, aquele experimento lá do cara, o primeiro vídeo, que o algodão ficou mais escuro, o cara colocou 600 cigarros. Então, quer dizer que se uma pessoa fumar 6 horas de narguilé, o pulmão vai estar do mesmo jeito, com as mesmas toxinas, e igualmente infestado daquela substância, né? Então, hoje em dia não tem tanto mais, mas era mais no passado. Muitas pessoas utilizavam o tabaco na forma de cachimbo. Talvez vocês não tiverem contato ainda com ninguém, mas existe o charuto, que é como se fosse um cigarro um pouco maior para fumar. Também tem tabaco, também tem outras coisas piores aí. O palheiro, que infelizmente virou uma moda um pouco mais recente entre os jovens adultos, por assim dizer, que é basicamente eles são enrolados ou em palha de milho, por isso que são falados palheiros, né? As cigarrilhas, que nada mais é do que um charuto menor. Esse daqui é o fumo de corda, ele é bem feio, basicamente um fumo que eles fazem uma corda com aquele fumo e fumam essa corda, né? E a própria folha do tabaco, que também é utilizada para as pessoas fumarem, né? Então, quando a gente fala em cigarro, a gente não tem que pensar só no cigarro que a gente conhece. A gente tem que pensar que existe outros tipos de cigarro que também fazem mal e muito mal também. De uma forma geral, vocês não vão entender os nomes que eu coloquei aqui, mas é só para vocês entenderem que existem em torno de 4.700 substâncias dentro da fumaça do cigarro. A maior parte dessas substâncias causa muitos danos no nosso pulmão. Se vocês colocarem bem aqui, ó, e verem, é tudo isso. É porque não é a acetona que a gente conhece de limpar a unha. É um outro tipo de acetona que ela acaba virando gás e machucando, piorando outras coisas, né? Se vocês olharem aqui, ó, tem arsênio, que é um tipo de veneno. Então, quem está fumando tá naquela fumaça ali que está puxando, consumindo veneno, está consumindo aqui, ó, alcatrão, que é uma substância tóxica e que ajuda ao desenvolvimento do câncer. Se a gente for olhar aqui na segunda tabela, tem formol. Algumas das meninas que já devem ter feito aquela coisa no cabelo que utiliza formol. Formol também é cancerígeno. Tem mercúrio, que faz parte dos metais pesados, né? Vamos ver o que mais. E principalmente aqui a nicotina. A nicotina, ela é uma das drogas que é presente no tabaco, porque é ela que faz a pessoa viciar, porque ela deixa a pessoa bem, tranquila. E a gente tem que pensar também que todo mundo não começa a fumar por nada, né? Todo mundo, quando começa a querer fumar, começa a fumar por algum motivo. É bastante coisa. Essa daqui são apenas algumas, né? Tem 4.700 substâncias presentes. Exatamente. Todas essas daqui tem. Tem até polônio, que é extremamente radioativo e que pode ser encontrado também na fumaça do cigarro. Então, se a gente for parar para pensar, por que as pessoas começam a fumar? Muitos de vocês não vão se lembrar, porque não é da época de vocês, né? Mas muito tempo atrás, muito tempo atrás, existiam propagandas na TV em que mostravam que as pessoas que fumavam era como se fosse um status, era bonito se fumar. Porém, naquela época, há 30, 40 anos atrás, não existiam os estudos que falavam que o cigarro fazia mal. Então, ninguém achava que o cigarro fazia mal. Hoje, a gente pode perceber, a maior parte de vocês deve perceber, que tem lugar em Palmas que não pode fumar. Existem leis, principalmente em São Paulo, que proíbem que as pessoas fumem em público. Exatamente esses tipos de leis vão começar a existir para evitar que as pessoas utilizem o tabaco, que é tão nocivo a não somente ela, mas como as outras pessoas. E se a gente perguntar assim, mas se a gente sabe que é um veneno, a gente sabe que faz mal, a
a gente sabe que faz mal para nossa família, por que que as pessoas ainda assim fumam, né? Nessa faixa etária que vocês estão, adolescentes, pré-adolescentes, né? Quando começa a ter bastante transformações físicas, emocionais, essas angústias, que é normal da faixa etária mesmo, normalmente tendem a buscar uma resposta em outros lugares. Algumas pessoas tendem a buscar no fumo, exatamente às vezes pelo exemplo que tem em casa. Se ele vê o pai fumando, ele vai querer fumar. Se ele vê um amigo fumando, às vezes ele vai querer fumar. Então, cada vez mais é importante a gente estudar sobre isso e ver os problemas disso para a gente ajudar a ensinar para as outras pessoas. Falar, não, não fume, é ruim. Fumar faz mal para você e faz mal para mim que estou aqui do seu lado. Então, a gente pode perceber, dentre as diversas coisas que fazem a pessoa fumar, é a questão do prazer que é ocasionado pela nicotina, que eu tinha falado lá no começo. Então, depois que as pessoas costumam começar a fumar, elas têm uma dificuldade de parar de fumar, é uma droga, então a pessoa não costuma conseguir parar de fumar sozinha. Normalmente a unidade de saúde, lá no postinho que eu trabalho principalmente, a gente tenta auxiliar a pessoa com algumas medicações, com alguns grupos. E qual que é o grande problema? Peraí. Ó, fizeram uma pergunta. Qual que é a diferença do cigarro, tabaco e paieiro? Bom, a principal diferença, se a gente for olhar nesse slide aqui, ó, a diferença é o que envolve o cigarro. Então, de maneira geral, o cigarro normal, ele é industrializado. O paieiro, normalmente, ele é manufaturado, então ele é feito com a mão. Alguém pega lá a palhazinha, enrola, coloca o fumo no meio. E o tabaco, normalmente, é o que é presente dentro dos dois. Normalmente, a folha do tabaco moída é o que está dentro dos dois cigarros, né? Então, é basicamente a mesma coisa. E a outra pergunta foi, quando saber que alguém é viciado? Essa é uma pergunta um pouco mais difícil de falar, mas pessoas que fumam todos os dias normalmente vão ter dificuldade de parar de fumar. Normalmente não é algo muito fácil que a pessoa consegue por conta própria. Ela precisa de toda uma ajuda, inclusive da família, para parar de fumar. Não existe quantidade que é segura para fumar, entendeu? Se alguém falar assim, não, eu fumo 5 cigarros por dia porque é seguro. Não. 1 cigarro por dia já é prejudicial ao corpo humano. Então a gente começa a pensar aqui, deixa eu ver. Tá, as consequências de cada um dos fumos, né? De forma geral, todo fumo vai levar a mesma consequência, que é a doença no pulmão. Alguns tipos de fumo vão levar mais rápido. Como eu coloquei aqui, por exemplo, o narguilé, se ele equivale a 100 cigarros, ele também é derivado do tabaco, ele vai fazer mal mais rápido que o cigarro normal. Os outros cigarros vai depender da quantidade de tabaco que a pessoa vai estar fumando ali. Todos os cigarros têm tabaco, por isso que a gente está falando de fumo, de tabaco. Então, não tem. Todos eles levam a um pulmão ficar escurecido daquele jeito, levam a câncer, levam a infarto, a AVC e vários outros problemas, né? E a pergunta aqui do Matheus: e o que fazer para parar de fumar? Então, para parar de fumar, não é uma coisa simples para falar assim, não, decidi agora que eu vou parar de fumar. A maior parte das pessoas, como eu tinha dito nesse slide aqui, começa a fumar por algum motivo. Normalmente porque é um momento ali que a pessoa relaxa. Então, quando a pessoa vai deixar de fumar, aquele momento ali que ela está relaxando, ela que estaria relaxando fumando, ela teria que estar fazendo uma outra coisa. Então, normalmente é aí que ele tem que buscar uma ajuda mais especializada. Não somente do postinho de saúde, mas ele tem que ter apoio da família, apoio principalmente da religião, que ajuda no tratamento de várias e várias doenças, né? Mas de uma forma geral não é uma resposta simples. A primeira coisa é a pessoa querer parar de fumar e procurar ajuda. A gente vai perceber que muita coisa na saúde não é eu, médico, vou lá e vou obrigar uma pessoa. Não. A saúde não é obrigação, eu não vou brigar com ninguém. A pessoa tem que querer melhorar e aí sim eu vou estar ajudando ela. Então, o primeiro passo para a pessoa parar de fumar é a pessoa tem que querer. A pessoa querendo parar de fumar, ela vai procurar ajuda e a gente vai ofertar ajuda.
vai ofertar medicação, vai ofertar o tratamento, as conversas, as consultas, e tentar trazer a família para dentro ali do tratamento também, né? Então aqui a gente está falando assim que o cigarro faz mal, que o cigarro faz mal. E será que tem benefício para quem para de fumar? A gente pensa assim, bom, se eu vi que o pulmão fica preto, que causa câncer, que causa vários tipos de doença, será que se a pessoa parar de fumar, ela vai se curar de tudo isso? O pulmão vai ficar rosinha, vai estar tudo bem, não vai ter mais câncer, não vai ter mais nada? Então é isso que eu vou mostrar para vocês nesse próximo slide. Então esses daqui são os benefícios de quem para de fumar. Então vocês podem perceber, ó, 20 minutos depois do cigarro, a pressão do sangue, normalmente quem tem pressão alta, né? A pressão já volta ao normal. 2 horas depois, a nicotina, que é aquela droga que deixa as pessoas felizes, já não está mais circulando no corpo. 8 horas depois do cigarro, o nível de oxigênio no sangue, porque quando a gente respira, o oxigênio entra no pulmão e depois que entra no pulmão, ele vai para o sangue. Então, 8 horas depois, o nível de oxigênio, ele inclusive aumenta. Peraí que eu vou ter que tirar isso da minha tela aqui, rapidinho. Peraí que eu já volto. Tá, voltando. Um dia depois que a pessoa parou de fumar, o pulmão ele já começa a funcionar melhor. 2 dias depois, a pessoa que parou de fumar já consegue sentir mais cheiro. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quem fuma não sente o cheiro do cigarro. A gente que não fuma, quando chega perto, a gente falta morrer de tossir. Mas quem está fumando, porque está acostumado com aquela fumaça, nem tosse mais. 3 semanas depois, a respiração ela já fica mais fácil, a circulação melhora. 1 ano depois, a pessoa já tem menos risco por infarto. E 10 anos depois, a pessoa meio que deixa de ter os outros problemas de quem fuma. Então, uma pessoa que para de fumar hoje, 10 anos depois, ela está livre dos maus que o cigarro vai causar a ela. Então, se a gente pensar assim, se a gente quer o bem de um familiar nosso, de um amigo nosso, que a gente sabe que está fumando, a gente tem que agir, porque só vai ter benefício quando passar mais de 10 anos que a pessoa ter parado de fumar. E ela tem que parar de fumar em algum momento, né? E agora a gente chega nessa parte, né? Que é principalmente para a gente poder estar atuando aqui junto com o objetivo do grupo, né? O que a Bíblia diz sobre o cigarro. E eu vou passar a palavra aí para Fernanda ou para Vanessa complementar essa parte, né? Cara, que espetacular essa palestra, gente. Meu Deus! Muito obrigada, viu, doutor Luiz? Cara, eu sabia de algumas coisas, mas outras coisas eu não sabia. Foi muito bom rever e aprender de novo, né? Bom, gente, como tudo que a gente faz, a gente tem que tirar uma lição espiritual desse negócio. Então, é o seguinte. Eu pesquisei bastante, entendeu? E é o seguinte. A Bíblia, ela não fala especificamente o seguinte: fumar é pecado, fumar te mata, fumar, enfim, errado. Ela não fala com essas palavras, mas ela nos traz textos que faz com que a gente reflita com tudo que a gente põe no nosso corpo, com tudo que a gente ingere, com tudo que a gente veste, com tudo que a gente pensa, com tudo. Ela traz bastante versos que faz com que a gente reflita sobre isso. Um dos versos é um dos versos que eu mais gosto, que está, anotem aí, porque vocês vão precisar, hein? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Mas aqui eu vou ler só um. Lá em Romanos 12, fala o seguinte: portanto, irmãos,
rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Por que fala sobre sacrifício vivo, santo e agradável? Na época de Jesus, e também antes da época de Jesus, eram oferecidos sacrifícios com os cordeirinhos e as ovelhinhas lá no templo, lá no santuário. E como que devia ser esse cordeiro? Tinha que ser de um aninho, não podia ter mancha, tinha que ser branquinho, fofinho, não podia ter a perna quebrada, não podia ser manco, não podia ser caolho. Ele tinha que ser perfeito. Por quê? Porque era um sacrifício que a pessoa estava fazendo para Deus. Era um negócio que ele estava entregando para Deus. Então, ele não pode entregar um negócio mal feito. Da mesma forma, nós não podemos deixar o nosso corpo de qualquer forma, entendeu? E isso vem explicando em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Vem falando por que a gente não pode deixar qualquer coisa entrar no nosso corpo. E fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Cara, depois desse verso, a gente não precisa falar mais nada. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é uma forma da gente se comunicar com Deus. A gente se comunica com Deus através das nossas orações. Se o nosso corpo tá sujo com essas impurezas, a gente não consegue manter um relacionamento com Cristo, entendeu? E uma coisa muito interessante que eu achei também é que, assim, todo mundo aqui, eu acho, né, conhecem Ellen White, sabe que Ellen White escreveu 1 zilhão de livros e que ela escreveu sobre saúde. Gente, ela escreveu um livro em 1864. Vocês têm ideia quanto tempo é isso? Eu não tenho. Eu vou pedir aqui para fazer umas contas para eu saber. Mas 1864. Gente, é no mínimo 200 anos. É muito tempo. Na época de Ellen White, o povo fumava, entendeu? E, tipo assim, era tido como um negócio normal. Não, tu fuma vai te ajudar nos seus problemas respiratórios. Porque, né, o povo tinha parafuso a menos. Mas... Na época, era algo que deixava uma questão masculina muito forte. Isso, exatamente. E aí... ela escreveu sobre o fumo naquela época, falando que não, gente, não pode fumar. Fumar faz mal, estraga seu pulmão, estraga sua vida, estraga tudo. E aí, em 1957, só, que a Sociedade Americana do Câncer chegou à conclusão que o cigarro faz mal e traz câncer. Ou seja, só confirmaram o que a mulher falou. Então, assim, gente, depois de tudo isso, lá no grupo eu vou colocar mais versos que eu separei aqui, porque agora não dá tempo de falar todos eles. Mas, gente, não vale a pena. Estraga o nosso relacionamento tanto com os nossos familiares, quanto com Deus, quanto com o nosso próprio corpo. Imagina você não se sentir bem com o seu próprio corpo, gente. É terrível. Então, assim, vamos pensar, entendeu? Antes de fazer qualquer coisa. Se alguém oferecer, você... na hora que ele te oferecer, tu mostra a foto de um pulmão ruim, entendeu? Pra ver se ele vai querer um pulmão daquele jeito. E você fala, olha, amiga, eu não quero um pulmão desse jeito, não. Eu quero poder correr, eu quero poder fazer minhas atividades, entendeu? Eu quero respirar bem. E se ele quiser ficar com o pulmão ferrado, o problema é dele, né, gente? Não podemos fazer muita coisa quanto ao amiguinho. Podemos fazer o que a gente... podemos controlar o que ingerimos no nosso corpo, não que o amiguinho ingere, né? E copiar os outros é feio, tá? Presta atenção. Eu acho interessante isso que você falou, Vanessa. Gente, arrumei um jeito de ser ouvida. Peguei aqui meu celular.
E é que nem o doutor Luiz mesmo falou, acredito que ele vai conseguir disponibilizar esse material, esses vídeos pra gente. O senhor consegue, doutor Luiz? Consigo sim. Posso Que estar daí a gente enviando. posta lá no grupo para vocês também, para que vocês tenham esse embasamento, inclusive para fazer o relatório, que vocês vão precisar do cartão, mas também para vocês levarem isso para a vida de vocês. Que tanto de acordo com a ciência, de acordo com que tudo que o doutor Luiz comprovou aqui hoje para a gente e mostrou, são dados, gente. Não são coisas que nossa, do além. Não, são informações verídicas, são muitas pessoas que já morreram por causa disso. Então, assim, que a gente possa ter essa consciência, porque, como o doutor mesmo colocou, são 10 anos para a gente limpar o organismo totalmente, né? Para ter essa recuperação. Então, imagina, uma decisão sua de hoje vai te afetar pelos próximos 10 anos. Então, que a gente possa ter essa consciência, que a gente possa mudar o nosso posicionamento em relação a isso. Uma outra coisa que é importante falar também... Pode falar. A gente não pode também ficar bravo com as pessoas que estão próximo da gente fumando. A gente tem que pensar que todo mundo precisa de ajuda. A principal ajuda que essas pessoas precisam é de informação. Então vamos procurar estimular, se for pai, se for mãe, se for amigo, a procurar ajuda para poder parar de fumar. E não apontar o dedo, falar mal da pessoa, enfim, é tentar ajudar o próximo. A maior parte das pessoas não sabe o mal que o cigarro faz e é muito importante a gente atuar nisso. A gente já tem que atuar ajudando as pessoas. A gente tem que levar o conhecimento que a gente adquire e passar ele para mais e mais pessoas. Então, toda vez que você vê alguém fumando, tenta chegar para falar não com um tom acusador, um tom de briga. Tenta falar com um tom conciliador. Falar, olha, vamos parar de fumar, o cigarro não faz bem, você precisa procurar ajuda, precisa procurar um postinho de saúde, ou procurar a família para poder ajudar a parar de fumar. Eu acho que é mais ou menos isso. Sobre o cigarro tem muito mais coisa para a gente estudar, mas foge da faixa etária de vocês também. Mas eu acho que o que precisava ser trabalhado, a gente acabou colocando aqui. Acho que é isso. Doutor, se eu quiser falar sobre essa relação do cigarro do suicídio também, quiser dar uma prévia, a gente vai trabalhar posteriormente com eles, né? Mas se eu quiser dar uma prévia, se há essa relação, que são as doenças emocionais também, além das doenças físicas, certo? Sim. Como eu estava falando, todo mundo começa a fumar por algum motivo. Normalmente as doenças emocionais, a principal dela, a depressão, pode sim levar a pessoa a buscar um conforto no cigarro. Normalmente eu estava falando lá atrás, o cigarro tem a nicotina, e quando a pessoa entra em contato com a nicotina, ela vai se sentir bem, vai se sentir relaxada. Então, assim, doenças emocionais podem sim ser um desencadeador da pessoa querer fumar. Então, a pessoa, às vezes, com depressão, pode buscar um auxílio ali no cigarro. E a gente tem que sempre trabalhar nisso, nesse sentido de tentar ajudar a pessoa. Gente, então, essa é uma responsabilidade nossa, a gente tem esse acesso a essa informação, então que a gente possa ser pontinhos de luz onde a gente estiver, representando e levando esse conhecimento com amor, que era o que Jesus fazia também. Sempre levando o conhecimento, as coisas com amor, porque muitas dessas pessoas, como o doutor Luiz mesmo falou, elas estão ali pelo vício, né? E às vezes como uma válvula de escape. E para solucionar esse problema, talvez o que ela precise de alguém que esteja ali ao seu lado. Vocês têm mais alguma pergunta, algum questionamento? Querem falar alguma coisa aqui? Aproveitar a presença do Dr. Luiz, inclusive, a gente agradece muito pelo senhor ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente, tá, doutor? A gente faz parte do seu convívio, acredito que alguns de nós já tenham passado ali pela sua sala, mas a maioria são aqui mesmo no bairro do Morada do Sol 2. Então, a gente agradece muito pelo senhor ter feito essa ação, ter tirado um pouquinho aí do tempo da sua noite para estar juntamente conosco, tá? Muito obrigada. Vocês têm mais alguma pergunta? Aproveitem. A Yasmin tem a pergunta. Não, é que, tipo assim, eu queria perguntar com quantos meses ou com quantos anos
a criança que convive com o adulto, sai a substância dentro do corpo da criança? Assim, não tem um estudo que fale com segurança, mas a gente viu aí que 10 anos depois que a pessoa para de fumar, normalmente ela não tem mais o risco que o cigarro causa. Do mesmo jeito, a gente pode pensar para quem é fumante passivo, para quem está próximo da pessoa que está fumando. Uma coisa que muita gente não pensa hoje, não é muito mais uma realidade nossa, embora em alguns lugares ainda tenha. Todo mundo já viu fogão a lenha? O fogão a lenha, a fumaça do fogão a lenha é mais prejudicial do que o cigarro. Então, normalmente a gente vê, principalmente as vozinhas que usavam fogão a lenha na roça, enfim, durante muito tempo, elas evoluem com as complicações do mesmo jeito que o cigarro. Então, normalmente é basicamente todo tipo de fumaça. Por isso que a gente não está falando só sobre o cigarro. Está falando sobre o narguilé, está falando sobre aquele vapor, que é aquele que eu mostrei. Tá, muito bacana a pergunta agora, ó. Quem é fumante tem mais probabilidade de pegar Covid? Todo mundo pode pegar Covid. Não é basicamente porque a pessoa fuma, porque ela tem mais chance de pegar. Só que tem um fator muito importante. Aonde que o Covid ele atua na pessoa? Ele atua no pulmão. Pessoas que já têm o pulmão machucado vão ficar mais grave, entendeu? Então, normalmente, quem fuma é pessoa de risco para evoluir ruim com Covid. A maior parte das pessoas que estão morrendo de Covid tem alguma doença. Não quer dizer que só quem tem alguma doença é que morre. Mas a maior parte dessas pessoas que tem alguma doença, principalmente no pulmão, evoluem de maneira ruim. Então, o hábito de quem fuma não é que tem mais chance de pegar Covid. Tem mais chance de ter o Covid da forma ruim. Então, isso é um fator de risco. Quem fuma tem mais chance de morrer de Covid. Mais alguma pergunta? Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem falar mais alguma coisa? Porque senão vai todo mundo abrir a sua câmerazinha agora. Vamos tirar um print para vocês. Para eu saber que vocês participaram mesmo. Muito feliz pela participação de vocês. Feliz pela participação do Dr. Luiz. Então, bora. Gente, então todo mundo aí, abre a câmera. E se arrumem, fiquem bonitos. Vocês vão aparecer na Globo. Canta aí. Rapaz, tem tia Jô tá aqui. Tema interessante da palestra, todo mundo que não queria perder. Albert, muito bem. Matheus, eu sei que não tem câmera. Cananda, Camila. Quem é esse ninguém? Ai, ninguém. Não, eu li ali também ninguém. Como o senhor está vendo aí, doutor, é um grupo bem dinâmico, assim, né? São faixas etárias diferentes, né? Um menorzinhos, outros maiores, mas é um tema que é relevante para todas as faixas etárias que a gente atende. Com então, certeza. muito obrigada. Quem gostou da palestra, dá um joinha aí, gente. Deixa eu ver. Aê. Gente, quem é esse ninguém? Pois é, ele não merece atenção, porque ele tá com o nome de ninguém aí. Então já tirou o print, Vanessa? Pra gente fazer Ainda não, o Albert tirou, a Cananda saiu, o Vinícius saiu. Eu tava querendo ver se esse ninguém aparecia, mas não apareceu. Vou tirar, hein, gente? Cadê meu print? Meu Deus, achei. Ixi! Tem que sorrir, amor. Prontinho, gente. Print tirado. Amém. Agora vamos fazer uma oração, então, para encerrar esse momento.
Nosso costume sempre, sabe, doutor, iniciar e fechar os momentos com uma oração, uma prece, e que esse conhecimento ele não fique somente na teoria, mas que se torne algo prático na nossa vida e no nosso cotidiano, tá bom? Vamos fechar os olhos. Agradeço o convite antes da oração, agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Me coloco à disposição para futuros eventos que forem realizar. Só peço que me avise com um pouquinho de antecedência para mim me programar. Quase sempre tem reunião à noite. Muito obrigada. Olha só, ganhamos um parceiro. Vamos levar o doutor Luiz para o Campuri com a gente, hein? A gente precisa, doutor, de pessoas de saúde para ajudar a gente. Arrasou! Super vou conversar com você depois, hein, doutor Luiz? Quando eu era menor, eu estudei da 1ª à 4ª série no Colégio Adventista, aquele lá do centro. Que legal! Ai, que legal! Depois da 5ª ao 8º ano, eu estudei na UBRA, né, no Martinho Lutero. Depois fui para outros colégios, mas sempre tive bastante contato com a religião em si. Que bom! Ai, que felicidade! Vai ser ótimo! Já viu os vídeos do começo, aqueles Campuri lá? Precisa de médicos, de pessoas da saúde para ajudar a gente a cuidar desses meninos, que não passa protetor solar e dá trabalho pra gente depois. Que não bebe água. Aí depois tem que dar trabalho pra gente. Toda vez tem que levar uma pessoa que é especialista da saúde. O senhor vai ser top com a gente lá no Campuri. Vamos conversando. Com certeza. Assim que a gente tiver mais informação até sobre esse Campuri, pode ter certeza que a gente vai entrar em contato, porque vai ser de grande ajuda, com certeza. Vamos orar então. Paizinho querido, muito obrigada por esse momento, por esse encontro. Aqui tivemos a oportunidade de aprender sobre coisas que são nocivas, Senhor Deus, ao nosso organismo, e uma delas é o fumo, o uso do tabaco, da nicotina, que gera vício. Paizinho, nós não queremos estar vinculados a nenhum prazer que seja momentâneo. Nós queremos, Pai, viver com saúde, saúde de abundância, e a gente quer ter vida para poder transmitir isso para as pessoas, transmitir o seu amor, transmitir esperança. E para isso a gente precisa estar bem, cuidando do nosso corpo, cuidando do que a gente coloca aqui dentro do nosso organismo. Te agradecemos de forma muito especial pela vida do Dr. Luiz, porque ele topou estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento, que o Senhor continue usando ele no seu ambiente de trabalho, principalmente agora, nessa luta do combate a esse vírus que é o Covid, que o Senhor proteja ele, livre ele de qualquer tipo de enfermidade. Seja também cada um de nós, de cada família aqui representada, que nesse momento a gente possa ganhar força. A gente não pode estar junto lá na escola, mas a gente está aqui unidos, ainda que separados pela telinha, mas aprendendo e crescendo. Permaneça conosco, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Um beijo, grande abraço, gente. Tchau. Não fumem. Não fumem, é bem isso. Tchau, Min, tchau, Stephanie, tchau, Milena. Dá tchau, tá? Crianças, não fumem. Tchau, meu povo. Tchau, Nandinha. Tchau. Tchau, Cananda, Camila, Matheus, André. Todos que estão juntos nessa casa, mas sem aglomeração. É, né? Tchau, doutor. Tchau, doutor Luiz. Deus abençoe. Obrigada, gente.